Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje tem aula de pós-médio de biologia e na aula de hoje, né, eu separei exercícios sobre zoologia, só que com ecologia aplicada, né? Porque hoje não se trabalha muito zoologia de forma isolada, não. Zoologia e ecologia têm andado bastante juntas, tá? Então, eu vou fazer umas pontuações teóricas importantes para vocês poderem resolver os exercícios do Enem que eu separei, tá bom? Então, peguem o livro de vocês para vocês resolverem as questões. Caso alguém não tenha o livro em mãos, vocês precisarão escrever as perguntas no caderno, tá? Então, vamos lá. O primeiro assunto que nós vamos abordar é sobre o branqueamento de corais e o aquecimento global. Qual que é a relação entre essas duas coisas, né? Vamos lá. O aquecimento global, ele é um processo que ele é caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta, inclusive dos oceanos. E esse processo ele vai acontecer principalmente devido ao aumento de emissões de gases do efeito estufa, como por exemplo o dióxido de carbono, que é o nosso CO2, né, o gás carbônico, que vem aumentando e intensificando esse efeito estufa. Tá? Esse aumento da temperatura, então, causado pelo aquecimento global, ele pode ter algumas consequências drásticas, porque, por exemplo, ele expulsa as zooxantelas dos tecidos dos corais, acabando com uma relação mutualística entre eles. O que são corais? Né? O que são recifes de corais? Isso daqui é um recife de coral. Coral são quinidários que fazem uma grande deposição, né, de citoesqueleto, de calcário, na sua composição celular. E junto a esses quinidários, esses corais, possuem essas algas que nós chamamos de zooxantelas. Tá? Então, eles realizam uma relação mutualística. O que é isso, mutualístico? Né? Que os dois acabam se beneficiando mutuamente. De que forma? As zooxantelas, né, as algas, elas vão fornecer nutrientes e oxigênio para os corais, e os corais eles vão fornecer gás carbônico e minerais à zooxantela, né? Então os dois acabam se beneficiando juntos. E a química desses dois também é responsável pela produção do calcário que forma o exoesqueleto que recobre o coral e que também serve de proteção tanto para ele quanto para a zooxantela, certo? Daí, o fim dessa relação mutualística, né, entre os dois vai tornar o coral mais frágil e, dependendo da severidade desse evento de branqueamento, né, por conta da perda dessa zooxantela, pode resultar até mesmo na morte do coral e na redução da estrutura dos recifes. Tá? Então, com isso, todos os organismos que vivem ali no Recife serão prejudicados. Né? Essa foto aqui é do antes e do depois do mesmo coral, né, de alguém que tirou a foto deles. Então dá para perceber que houve o branqueamento justamente porque houve a expulsão e a morte dessas algas, né, que são as zooxantelas. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que a grande emissão de gás carbônico, de CO2, ela está relacionada com a acidificação da água, né? Por conta da reação química ali do CO2 com a água que vai formar H2CO3, que é ácido carbônico. Esse processo, o que ele vai fazer, né? Essa acidificação da água, ele vai enfraquecer os corais,
pela diminuição da incorporação de carbonato de cálcio. Então, isso é um efeito direto da grande emissão de CO2 na atmosfera, que a água não deixa de absorver também esse gás. Um outro assunto importante é sobre respiração cutânea, né? O que é respiração cutânea? É um processo em que os animais vão realizar trocas gasosas diretamente da sua superfície corporal com o ambiente. Ele vai ocorrer, né, em animais que vão viver em ambientes aquáticos ou úmidos. Quem que pode ser então de exemplo? Os poríferos, os quinidários, plateumintos, nemateumintos e alguns anelídeos e anfíbios, né? Nós temos aqui um exemplo, o sapo. O que acontece, né, que nos anfíbios? A respiração cutânea ela é complementar à respiração pulmonar. Isso porque na fase adulta eles apresentam pulmões, enquanto na fase de girino, né, eles respiram por brânquias. Então as brânquias realizarão as trocas gasosas aqui, né, diretamente com a água, e quando é adulto, então além da respiração pulmonar, ele vai realizar então a respiração cutânea, tá? Esse tipo de respiração ele só vai ser eficiente em animais pequenos, por quê? Porque eles terão uma pele mais fina e altamente vascularizada para poder fazer essas trocas gasosas, certo? Então é isso. Vamos falar sobre o polvo. Quais são as características gerais dos polvos, né? Eles são moluscos, eles são animais marinhos da classe dos cefalópodes, né? Que possuem 8 braços. Aqui dá para ver 4. Não, aqui dá para ver 5, tem mais 3 atrás. Eles possuem braços fortes, tá? E com ventosas que são dispostas ao redor da sua boca, tá? Que a boca dele está aqui embaixo. Ele tem um corpo mole, sem esqueleto interno, tá? Ao contrário aqui da lula, que tem uma casca, né? Uma concha interna, que é essa estrutura aqui. E nem também esqueleto externo, como no caso desse bichinho aqui, que é um argonauta. Essa estrutura aqui, ó, é tipo uma concha, tá? Essa estrutura aqui que estou circulando. Ele é uma concha. Como meio de defesa, então, ele tem a capacidade de largar uma tinta para poder, como fala, se dissolver ali na água e prejudicar a visão do seu predador ou da sua presa. E também ele é capaz de mudar de cor, né? Ele realiza camuflagem através dos seus cromatóforos, que são células especiais que vão mudar de cor. E outra coisa também é a autonomia dos seus braços. Ele consegue mexer cada braço, né, cada um dos seus 8 braços, de forma independente. Tá? Então essas aqui são as características gerais do polvo. Falando de filogenia, né? O que é filogenia? Lembrando lá então de taxonomia, né, e de classificação dos seres vivos. A filogenia, pessoal, é um termo utilizado para definir hipóteses de relações evolutivas, ou seja, relações filogenéticas de um grupo de organismos. A filogenia ela determina as relações ancestrais entre as espécies que a gente conhece. Então, um estudo filogenético ele vai objetivar, né? Quer dizer, o objetivo dele é de testar a validade de grupos e sua taxonomia. Essa aqui é uma filogenia, né, que separa as espécies em domínios, que a gente sabe que hoje existem 3 domínios, né? A bactéria, a arqueia e a eucária. Quem está no domínio das bactérias? Todas as bactérias, tá? As arqueias, digamos que são bactérias extremófilas, ou seja, elas vivem em condições extremas de vida. Aquelas que, por exemplo, as halófilas que vivem em águas salinas,
as metanócitas, organismos metanócitos, uma coisa assim. São organismos que vivem em regiões vulcânicas no fundo dos oceanos. Tem as termófilas, que são aquelas que vão ficar perto de lugares com altas temperaturas, entre outros. Tá? E a eucária é o domínio com os demais filos, né, de organismos como o reino das plantas, os protistas, os animais e etc. Tá bom? Então essa aqui é uma classificação, é uma árvore filogenética de domínios, tá bom? Sobre metamorfose dos insetos, né? Os insetos, eles são animais que são invertebrados, eles são do filo dos artrópodes, e que eles passam por transformações metabólicas anatômicas, que a gente chama de metamorfose, tá? Essas modificações estruturais na forma corpórea, ela vai ocorrer de acordo com o seu tipo de desenvolvimento, que ele pode ser classificado em ametábolo, hemimetábolo e holometábolo. A particular, ela significa negação, ou seja, ela não sofre metamorfose. Então, o desenvolvimento nesse grupo, ele é direto. Então, depois que então como fala, esses insetos, eles eclodem dos ovos, eles não vão ter um estágio larval, tá? Eles não têm larva, eles já vão nascer como uma miniatura do adulto, né? Só que aí ele só não vai ter a sua maturação sexual, ele vai maturar sexualmente ao longo do tempo, tá? Então, quando ele eclode do ovo, ele vai ter ali a cara do indivíduo adulto. É o que acontece, por exemplo, com as traças de livro, tá? Falando agora então dos hemimetábolos, né? O desenvolvimento deles é indireto. Então, do ovo eclode um organismo que não é tão semelhante ao adulto, que a gente chama de ninfa ou de imago, que posteriormente ele vai se diferenciar em um adulto. Então, por exemplo, aqui nós temos o gafanhoto, e que vocês podem ver que a ninfa ele é menos segmentado e ele não tem asas, tá? Então, depois que ele vai desenvolver essas repartições do seu corpo, tá? Essas segmentações e as asas também. E falando agora sobre o desenvolvimento holometábolo, tá? Aqui já tem uma transformação, ou seja, uma metamorfose completa. De que forma então que acontece? Ele tem três fases. Ele tem a fase de ovo, larva, pupa e adulto. Então ele passa por essas quatro etapas ao longo da sua vida, certo? E pensando em uma vantagem evolutiva, qual dos três seriam mais qual dos três tipos de desenvolvimento para os insetos é mais vantajoso? É o holometábolo. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas os insetos, eles são o grupo dos animais mais abundantes que existe no mundo. Estima-se que existem mais de 1,5 milhão de espécies só de insetos. Então, assim, é muita coisa. Então, quando ele passa por essas quatro etapas, né, de desenvolvimento, que é ovo, larva, pupa e mosca, ele consegue diminuir a sua competição intraespecífica, né? Ou seja, ele vai diminuir a competição por recursos alimentares, por domínio do local onde ele vive, então é basicamente competição por alimento, reprodução, tá? De parceiros sexuais e também de domínio de território. E, por fim, vamos falar sobre tropismo. O que são tropismos? São movimentos de mudança de direção de crescimento
que ocorrem em organismos vivos, né? Então, são os movimentos de crescimento, tá? A gente pode falar, né, que o seu tropismo, né, o seu movimento, ele é positivo quando ele nasce em direção ao seu fator estimulante. E quando ocorre em direção contrária, a gente fala então que ele é um tropismo negativo. Quais são os tipos de tropismo que a gente conhece? Nós temos o fototropismo, que é a resposta de um organismo a uma fonte de luz. Então, por exemplo, fototropismo positivo é que aquele organismo vai crescer em direção à luz, como é o caso das plantas. Fototropismo negativo é o caso das raízes da planta, porque elas não vão crescer em direção à luz, né? É o contrário. Quimiotropismo ocorre quando um organismo cresce direcionado por um estímulo químico, como por exemplo a presença de algum mineral. Tá? Hidrotropismo. Hidro vem de água. Então, um organismo ele cresce direcionado ao gradiente de concentração de água. É o que acontece com a raiz, por exemplo. Né? Elas vão crescer em direção onde tem maior quantidade de água. Termotropismo, né? Reação de um organismo ou material à temperatura. Geotropismo se refere à gravidade. Então, esse movimento ocorre quando o crescimento se modifica de acordo com a ação da gravidade. Tá? E tignotropismo é um tipo de crescimento que ocorre quando o organismo cresce ao redor de um objeto sólido, como é o caso de algumas plantas, né, que crescem ali ao redor de alguma rocha ou de algum caule. Tá bom? Então, esses são os conceitos que eu queria passar para vocês relembrarem e para vocês conseguirem resolver os exercícios do Enem que eu separei para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp. Fechou? Então, até breve e um abraço.